Boa noite, a paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus, mais um dia, te convido a se colocar de pé, é muito bom estarmos aqui, nosso quinto dia da nossa semana de jejum e oração, e eu louvo a Deus por tudo que Ele já tem feito nesses dias, e glória a Deus porque você está aqui, e nós vamos iniciar, eu quero que você faça a sua oração nesse momento, amém? Você tem aí vindo durante essa semana toda, mas tire um tempinho agora, vamos começar falando com Deus, vai colocando no seu coração, tudo aquilo que você já tem buscado essa semana, vamos ter aí alguns segundos para cada um de nós fazermos aí as nossas orações, amém? Meu Pai amado, nesse momento, Pai, nós queremos, Senhor, em primeiro lugar, te agradecer, Pai, te exaltar, te louvar, Deus. Obrigado, Pai, por mais uma vez podermos estar na Tua presença, Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito nesses dias, desde segunda-feira, quando estamos nos reunindo aqui, Pai. E, Senhor, é muito bom, Senhor. Pai, nós somos muito gratos a Ti por tudo que o Senhor já está fazendo, tudo que o Senhor tem feito, Pai. Mas, Senhor, nesse momento, nessa hora, Senhor, nós queremos nos colocar totalmente, Senhor, à Sua disposição, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abre, Pai, os nossos corações, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar a minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Pai. A vida, Senhor, de cada um daqueles que estão a caminho. Deus, em nome de Jesus, desde já, Pai. Senhor, que o Senhor vai falando, Espírito Santo, vai aquecendo os nossos corações para tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, para nós nessa noite, Senhor, mais esse dia dessa semana, dessa semana que tem sido algo tão poderoso, Pai. Senhor, eu tenho percebido que tem sido, dentre todas as semanas aí que a gente fez, mas tem sido uma semana diferente, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, de uma maneira, Pai, muito focada, muito objetiva, Deus. E, Senhor, e nós te louvamos por isso, Pai. E agora eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, hoje é sexta-feira, a semana vem corrida para todo mundo, com trabalho, depois a gente tem se reunido aqui, Senhor, e às vezes a gente chega sexta-feira já meio cansado, mas, Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Teu refrigério, Pai, venha sobre nós de uma maneira muito poderosa, Pai. Senhor, em nome de Jesus, renova as nossas forças, Pai. Senhor, em nome de Jesus, tira, Pai, todo o cansaço, Deus. Senhor, em nome de Jesus, tira, Pai, tudo aquilo que possa, Senhor, nos desconectar, nos tirar da Tua presença, Pai. Não permita, Pai, que nada, Senhor, nem o cansaço, nem o sono, nada, Pai, mas que nós possamos desfrutar, Pai, desse tempo tão precioso, Deus, na Tua presença, com tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Obrigado, Senhor, eu te louvo pela vida de cada um, Pai, dos meus irmãos, Pai. Senhor, eu aproveito e agora eu quero orar, Pai, por cada um deles, Pai. O Senhor conhece cada história aqui, Pai. Pai, o Senhor conhece, Pai, cada situação, Deus. O Senhor conhece o coração de cada um dos Teus filhos, Deus. O Senhor conhece os propósitos, Pai, que cada um estão apresentando a Ti, Senhor, nessa semana, Senhor, de jejum, de oração, de intercessão, Deus. E Espírito Santo, eu te peço que o Senhor,
de uma maneira muito especial, Pai, muito particular, esteja, Senhor, tratando cada um, Pai, naquilo que é necessário, naquilo que eles estão buscando em Ti, Deus. E eu sei, Pai, que, Senhor, muito em breve nós estaremos ouvindo testemunhos, Pai, daquilo que o Senhor fez durante essa semana, Pai, porque, Senhor, nós queremos estar, Pai, cada dia mais e mais alinhados com aquilo que o Senhor deseja, Pai. Alinhados, Pai, o nosso coração alinhado com o Teu coração, Pai. Por isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, contempla, Pai, cada um de nós, Pai. Esteja, Senhor, de uma maneira muito especial nos abraçando, Pai, nos acolhendo, Deus. Ah, Senhor, se tiver alguém aqui com uma situação que possa até achar que é impossível, Pai. Ah, Senhor, nós clamamos e te colocamos diante de Ti, porque para Ti, meu Deus, não há impossíveis, Senhor. A gente tem compartilhado e ouvido, Senhor, tantos testemunhos daquilo que o Senhor tem feito no meio do Teu povo, Pai. E eu sei, Senhor, que nós não somos diferentes, Pai, que o Senhor também tem o melhor para nós, Pai. Por isso nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Glória a Deus pela tua vida. Eu louvo a Deus por essa semana, esse intensivão que nós estamos aí envolvidos, jejuando, orando. É um tempo muito precioso que o Senhor preparou para nós. Amém? De passarmos esse tempo juntos, né? Eu falo que ontem eu não consegui estar por uma situação pessoal e depois eu cheguei quase a tempo, mas eu já era 8h30. Cheguei não, já estava em casa na realidade, mas só compartilhando, minha mãezinha, ela está passando por um momento aí difícil aí na sua saúde. Aí minha irmã foi levar ela no médico, depois foi lá para casa, aí a gente ficou ali com ela, conversando com ela, e ela cheia de dor, então a gente precisa ter esse cuidado, né? E aí eu falei, ainda dá tempo, e no fim acabei não conseguindo, mas eu sei que o Senhor tem operado, e glória a Deus, e eu fiquei ali com saudades daqui, é engraçado, né? É um sentimento, parece que falta alguma coisa, eu falo, poxa, meus irmãos estão todos lá e eu acabei que estou aqui, perdi. Mas glória a Deus pela tua vida, por nós estarmos juntos aqui nessa sexta-feira. Amém? E isso é muito precioso. Afinal de contas, nosso tema, estamos em obras. E o Senhor tem falado conosco aí, dia a dia, através de alguns personagens, e nós temos sido tão abençoados por cada personagem que a gente tem visto, características, né? E hoje eu vou falar com vocês sobre um homem. Ele não foi um cara muito legal, ele não teve assim um bom exemplo de vida. Nós vamos falar de um personagem que eu nunca tinha ministrado antes, nunca tinha parado na realidade para meditar na vida desse cara, mas e hoje a gente vai ver alguns exemplos. A gente viu tantas pessoas abençoadas, né? Hoje a gente vai ver um meio assim, nós vamos falar sobre Absalão. Quem já ouviu falar de Absalão? Glória a Deus. Alguém, agora é curiosidade particular minha, mas já foi num culto, ou numa igreja, ou mesmo aqui na Menorá, onde alguém ministrou sobre Absalão? Eu nunca vi. Eu até fiquei curioso para entrar lá no YouTube, né? Falei, não posso ser influenciado, vai que tem, né? Mas depois eu vou dar uma olhadinha lá, se eu vejo alguma das igrejas aí que a gente segue, se alguém ministrou sobre Absalão. Mas quem foi Absalão, né? Alguém já lembra aqui mais ou menos da história de Absalão? Eu vou tentar resumir aqui bem rapidamente, que eu comecei a estudar sobre Absalão e eu fui anotando, falei, Senhor, eu tenho pouco tempo, não vai dar. Então eu vou tentar resumir, mas Absalão, ele foi o terceiro filho de Davi, do rei Davi. A mãe de Absalão, ela era a Maaca, que era filha de Talmai, rei de Gesur. A história de Absalão, ela está registrada lá no livro de 2 Samuel, o livro de 2 Samuel fala muita coisa, e ali é muita questão também sobre Absalão, sobre todo esse contexto. A gente não vai entrar aqui muito hoje na leitura, mas eu vou citar bastante versículos, tá bom? Se você quiser anotar, você anota, se você quiser conferir, você pode ir conferindo aí. Mas a Bíblia fala, né? A Bíblia começa a relatar
e eu acho engraçado quando a Bíblia destaca algumas coisas que às vezes para nós, pelo menos para mim, eu falo, cara, mas às vezes eu penso, o que isso tem a ver, né? Mas depois a gente vai entender porque. Mas a Bíblia fala que Absalão era um homem muito bonito. Tipo eu, assim. Brincadeira. Pelo menos minha esposa diz que é, né? Então eu vou acreditar nela, né? Tem uns amigos meus aí que falam que não, esse gordinho aí não tem que nada. E Absalão, ele teve 3 filhos e uma filha, que herdou a sua beleza. Isso está lá em 2 Samuel, no capítulo 14, do versículo 25 ao 27. O nome de Absalão significa pai de paz. Eu falo, esse cara é um dos poucos homens da Bíblia que eu vejo que o nome não tem muito nada a ver com quem era esse homem. O nome dele não condiz muito, porque ele não era muito da paz, assim. Ele era um cara, a Bíblia fala que ele era muito bonito, que ele era um cara muito carismático. Sabe aqueles caras que eu fico imaginando, né, que diz que ele tinha os cabelos longos e que ele chegava, era um cara bem falante, carismático, se relacionava com todo mundo muito bem. Porém, 2 eventos marcaram a vida de Absalão. Primeiro, o assassinato do seu meio-irmão Anom, por vingança, né, a gente vai ver aí. E também, ele foi um homem que ele conspirou contra o próprio pai, ele se rebelou contra o pai dele, que foi o rei Davi. Então, esses conhecidos eventos, isso que a gente já ouviu falar de Absalão, isso a gente começa a estudar e a gente percebe que isso está relacionado com o pai dele, com Davi. Então, o rei Davi, quando ele pecou lá com Betseba e tudo mais, a gente conhece a história, ele foi lá, cresceu o olho em cima da mulher de Urias, pegou a mulher de Urias, mandou matar Urias, depois ficou com a mulher de Urias, e por conta disso tudo, através do profeta Natã, Deus anunciou 3 punições para Davi. A primeira é que os filhos dele com Betseba iriam morrer, isso está lá em 2 Samuel 12, 14. O segundo é que a espada não se apartaria da sua casa, está lá em 2 Samuel 12, 10. E a terceira é que alguém da sua própria família iria possuir suas concubinas, e esse escândalo se tornaria público em Israel, que isso está lá em 2 Samuel 12, 11 e 12. E esses 2 últimos, né, acontecimentos vieram acontecer através de quem? Através da vida de Absalão, através da vida do seu próprio filho. E eu fico aqui pensando, né, e imaginando, falei, poxa, imagine o rei Davi recebendo isso. Ele soube que pecou, ele errou, ele se arrependeu, ele pediu perdão, o Senhor fez tudo novo na vida dele. E isso que o profeta Natã falou com ele, ele sabia que ia acontecer, mas eu acho que ele jamais iria imaginar que isso aconteceria através da vida do próprio filho dele. E isso para a vida de um pai deve ser muito pesado, né? Mas enfim, eu quero comentar sobre Absalão porque o que aconteceu ali? A história nos diz que Absalão, ele tinha uma irmã que era muito bonita, que era Tamar. Era uma mulher linda, e a beleza de Tamar, ela chamou a atenção de Anom, que era seu meio-irmão. E se a gente ler ali na história, Anom, ele começou a crescer o olho para cima da irmã, começou a desejar a irmã, e aconselhado por uma outra pessoa que eu não vou lembrar o nome agora, eles acabaram armando um esquema para que, na verdade, Anom, ele fingiu estar doente, e nesse de fingir estar doente, ele pediu para o pai dele, para o rei Davi, para que a irmã dele fosse lá, preparar comidinha para ele e tal. E nesse tempo todo ela foi, e ele acabou violentando a própria irmã. A minha irmã, que era Tamar, que era irmã de Absalão. Então, depois disso tudo, né, que ele fez isso, ele foi expulso da sua casa. Quer dizer, Amon, ele fez isso, ele se sentia apaixonado por Tamar, e no fim, ele só violentou ela e ele desprezou. Ele viu que não era amor, que não era nada, era apenas desejo. E Tamar, depois disso, foi para a casa do seu irmão Absalão. Então, assim, resumindo muito a história, a Bíblia fala que Davi ficou muito triste, muito irado com Anom, porque Anom era seu filho primogênito, né? O que foi isso? Então, você vê a decepção do pai, mas eu não quero focar nisso.
Mas depois de 2 anos, Absalão, você vê, 2 anos do acontecimento, Absalão ele começou a planejar a vingança sobre o seu meio-irmão Anom, pelo que ele tinha feito com Tamar. E num dado momento, Absalão ordenou que os seus servos matassem Anom. Isso está lá em 2 Samuel 13, 28. Toda essa história eu fico imaginando na vida de um pai, né? Porque isso aconteceu com os filhos dele. A gente está falando de Absalão, de Anom e de Tamar. Ou seja, 3 filhos. Então, um estuprou a irmã e a outro, para se vingar, vai e mata o meio-irmão. Né? E esse cara foi Absalão. Mas o que eu quero focar, o que eu quero chamar a atenção aqui é que Absalão ele esperou esse tempo, né, para poder se vingar do seu irmão. E a Bíblia nos conta que ele fez, ele estava ali no momento de, passaram-se 2 anos, né, que aconteceram isso, e chegou um tempo que Absalão ele começou a planejar de como ele iria se vingar do seu irmão. Então ele acabou que através ali, ele estava num tempo ali de tosquiar as ovelhas, e ele armou um esquema para convidar a sua família para que participasse disso, que era algo muito importante na época. E ele foi a Absalão e convidou seu pai, convidou toda a sua família, só que o rei Davi não foi. E a Bíblia nos fala que Absalão, com aquele todo jeito dele, né, ele convenceu o seu pai, falou assim, então deixa Anom ir. E aí o próprio filho, o próprio rei perguntou a Absalão, mas por que você quer Anom? Ele não entendeu, eu fico viajando aqui, tá, galera? Tá, pessoal, vocês vão ver aqui. Então na cabeça de Davi, peraí, Anom estrupou a irmã dele, ele na época não se manifestou e agora ele quer que Anom vai. Então Absalão armou tudo isso, Anom vai, e ele ordenou para os seus servos que matassem Anom, depois que ele tivesse meio já tomado uns vinho a mais, tal, tivesse meio alegre, e aí o Absalão foi lá e matou o seu irmão. E eu estou comentando tudo isso com vocês, por quê? Porque diante dessa revolta, depois que Absalão fez isso, ele teve que fugir, porque Davi ficou muito furioso com ele precisou sair, e depois de um tempo, Davi começou a sentir saudades de Absalão. Pessoal, estou aqui, 2 Samuel inteiro, vai lá, se enfia lá, mergulha lá, mas eu só estou destacando algumas coisas de Absalão, estou tentando correr aqui. Enfim, Absalão fugiu, Davi sentiu saudades, Absalão arrumou um jeito lá e voltou, né, voltou para a terra de Davi, e a Bíblia nos fala que aí quando Absalão voltou para Jerusalém, ele já começou no seu coração a alimentar um desejo de se vingar do próprio pai. Então ele começou ali a armar, e ele na sua simpatia, ele acabou se revoltando contra Absalão, e nesse contexto dessa revolta de Absalão, uma parte da profecia de Natã se cumpriu, né, porque ele começou, e assim, aconselhado por, na época, Aitofel, Absalão, ele armou uma tenda no meio da cidade, ali, num lugar, e ele começou a possuir as concubinas de Davi, de maneira que todo mundo ficasse sabendo do que ele estava fazendo. Então, se cumprindo aquilo que o profeta Natã, eu lembro do Natanzinho, já tinha falado para Davi, e aquilo se tornou um escândalo, e ali na tenda, num terraço, perante os olhos de todo Israel, isso aconteceu, e isso está registrado lá em 2 Samuel 16, 22. Então esse ato abominável, em primeiro lugar, perante Deus, também deixou claro que Absalão, ele já estava no seu coração, querendo tomar o lugar do seu pai, o rei Davi. E diante de tudo isso, resumindo tudo isso, né, a gente percebe o que? Eu quero trazer um pouco de algumas características de Absalão, porque ele
ele se vingou do seu irmão pelo que tinha feito com a sua irmã, né? Ele possuiu as mulheres, porque as concubinas eram consideradas mulheres de Davi. Ele possuiu as concubinas, não sei quantas, não sei, a Bíblia não cita, né? Então a gente percebe que Absalão, ele era um cara bonito, ele tinha carisma, ele era legal, mas eu falo que ele era um bonitinho, mas ordinário. Porque ao mesmo tempo ele usou toda essa sua presença, vamos dizer assim, né? Dos seus cabelos longos e de tudo mais, porque com muito chaveco, com muita conversa, ele foi convencendo as pessoas de que ele deveria ser o rei no lugar do seu pai. Tanto que ele se levantou contra o seu pai, Davi teve que fugir, inclusive para não morrer, para não se confrontar ali com seu filho, enfim. Mas o que a gente percebe? Que Absalão, ele foi um cara que ele foi um traidor e foi assassino, né? E ele foi um cara vingativo. Então, eu quero apontar e destacar essas características, porque a gente precisa, nessa noite eu quero trazer isso no contexto do hoje em dia, no contexto para nós, porque assim, são tantas coisas que a gente às vezes não pensa, não imagina, não conversa, não fala sobre isso, mas aí está um exemplo claro de muitas coisas que acontecem de uma maneira muito camuflada entre nós. Aqui eu sei que não tem nenhum assassino, amém, em nome de Jesus. Bonito tem bastante, glória a Deus. Mas a gente percebe que Absalão, uma das características dele era a rebelião. Então, por isso que eu falo, o que tem a ver essa rebelião, essa vingança, essa traição com o nome dele, que é um homem de paz. E quando a gente fala de rebelião, eu quero puxar aqui, lá em 1 Samuel 15, 23, esse eu gostaria de ler com você, gostaria que você abrisse, porque isso fala sobre a rebelião. 1 Samuel 15, 23 diz assim, não corre, pastor, que hoje não está no telão, mas você pode acompanhar aqui comigo, até porque é um versículo bem conhecido, que compara a rebelião com a feitiçaria. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele a rejeitou como rei. Então a gente percebe aqui que quando se fala de rebelião, né, e a gente percebe aqui que Absalão, ele era rebelde, ele também era obstinado. Então, eu quero trazer isso para nós. Será que muitas vezes nós também não somos rebeldes? Para pensar, a gente viu um ponto muito extremo, né, de rebelião. Um cara que desejou matar seu pai, que desejou o lugar dele, um cara que teve a coragem de matar o próprio irmão, era meio irmão, mas não deixava de ser irmão, irmão de sangue. O porquê disso tudo, né? E será que muitas vezes a gente não está se colocando numa posição, num lugar de rebeldia? Ou será que ao menos, né, nós sabemos, ou você sabe o que é rebeldia? Então eu vou te falar aqui o que o Pai Google fala sobre rebelião. Rebelião é oposição à autoridade. A rebelião pode se tornar violenta, como em uma rebelião armada, como a gente vê com Absalão, mas aí, o que eu vou falar agora é o que pega, mas também ela pode permanecer sem expressão. Ela pode ficar ali quietinha, ficar ali em algo que a gente às vezes alimenta no coração. E a rebelião, a Bíblia fala, eu não vou lembrar quando, que tudo, se eu não me engano Jesus fala, antes, não se preocupe, porque antes de fazerem a você, fizeram a mim. Então quando a gente fala em rebelião, antes da gente fazer rebelião, antes da gente se rebelar contra líder, contra chefe, contra alguém, a gente está fazendo isso contra o Senhor.
E a Bíblia é clara porque isso começou lá no Éden, quando Adão pecou, ele se rebelou contra o próprio Deus, lá em Gênesis 3. E isso continua sendo a ruína do homem. A natureza pecaminosa do homem não quer se curvar à autoridade de outro, e nem mesmo de Deus. Queremos ser nossos próprios patrões, e essa rebelião no coração é a raiz de todo pecado. Por isso que lá em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E eu quero trazer isso e citar essas características, por quê? Porque muitas vezes, o que eu percebo é que Absalão, ele procurou um motivo, ele se baseou, ele se calçou naquilo que Amnon fez com a sua irmã. Então eu acredito que para ele fazer o que fez com o irmão, se vingar, esperar todos esses tempos, e eu fico imaginando o que se passava no coração de Absalão durante esses 2 anos, o que ele pensava, o que ele foi alimentando, e eu creio que isso foi motivado porque ele achava que estava na razão dele. Eu estou vingando a minha irmã porque o que ele fez não é correto, e realmente não é correto. Porém, não existe justificativa para o pecado. Às vezes nós ficamos procurando, e eu falo porque eu já fui um desses, e confesso que às vezes até me pego em alguma situação assim, da gente ficar procurando um motivo, uma razão para fazer alguma coisa errada. A gente fica procurando, tem gente que às vezes vem falar com o pastor, querendo ouvir que o pastor fale algo que vai aprovar o seu pecado. Eu já me deparei com essa situação muitas vezes, e até às vezes as pessoas saem frustradas com o pastor porque não ouviram o que queriam ouvir. Então, às vezes, a gente precisa tomar cuidado. Eu quero chamar atenção nessa noite, porque nós estamos numa semana de jejum e oração. Nós estamos orando, nós estamos buscando. A gente fez tanta coisa legal, mas diante desse exemplo de Absalão, a gente começa a perceber algumas coisas que podem estar camufladas dentro de nós. E isso, em nome de Jesus, a gente precisa colocar para fora. A gente precisa confessar, a gente precisa se arrepender. Então não existe justificativa para o pecado, não existe justificativa para a traição, não existe justificativa para a vingança, e não existe justificativa para a rebelião. E eu quero hoje que nós entendemos muito isso, porque Absalão, ele se colocou nessa posição. Eu nunca tinha parado para pensar nessas características desse homem. A gente fala de Absalão, o que ele fez, o que ele aconteceu, mas, sabe, eu nunca tinha parado para pensar no coração, naquilo que ele estava fazendo. E no fim, a gente vê que Absalão, ele foi morto, né? Davi conseguiu derrotar o exército, porque Absalão se levantou contra o rei Davi, e no fim, Davi conseguiu vencer o exército de Absalão. Só que nessa vez, eu não estou aqui preocupado com o relógio, nessa batalha Davi ele não foi pessoalmente, só que ele deu ordens claras para os capitães do exército dele serem brandos com Absalão. Ao mesmo tempo que Absalão estava fazendo tudo, o pai, o rei, um homem segundo o coração de Deus, apesar de todas as mancadas dele, porque ele se arrependeu pelas atitudes dele, ele se tornou esse homem, e muitos salmos a gente lê, são escritos por Davi, inclusive, se eu não me engano, Salmos 3, Davi escreveu quando estava fugindo de Absalão, alguma coisa assim, eu não lembro se é exatamente o 3, mas o que acontece? Absalão foi perseguido, e o que me chama a atenção foi a morte de Absalão. Como Absalão morreu? Isso está lá em 2 Samuel 18:5, eu vou ler, está dizendo assim. Não vou ler, não está aqui, depois eu vou abrir. Mas a Bíblia fala a história que Absalão estava fugindo e os cabelos dele se enroscou numa árvore, nos galhos. Então imagina ele ali no cavalo, sei lá onde,
E ele fugindo, e os cabelos deles enroscaram numa árvore, e ele ficou pendurado pela cabeça através dos cabelos. Quem já teve o cabelo puxado? Dói, né? E esse cara, ele ficou ali preso pela cabeça, e um homem que viu o que tinha acontecido com Absalão avisou a Joabe, que era um dos capitães que tinha sido instruído a ser brando com Absalão. Mas ele não foi brando, ele foi lá e contra as ordens do rei Davi, com 3 dardos, traspassou o coração de Absalão e matou Absalão. E depois os homens que levavam as armas de Joabe também feriram Absalão e o mataram. E a Bíblia fala que o corpo de Absalão foi entregue, foi enterrado em uma grande cova ali mesmo no bosque. E a Bíblia fala lá em 2 Samuel 18:19, que Davi lamentou profundamente a morte de Absalão. Então aqui eu quero puxar duas coisas para a gente meditar, né? A forma como Absalão morreu, quem era Absalão, vingativo, traidor, chavequeiro, enrolava, enganava, trazia os pessoal para essa rebeldia, tentou matar e mesmo assim o seu pai continuou amando, amando e amando. E quando a Bíblia fala que Davi ele ficou totalmente chateado com isso, isso me leva a ver que realmente Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque às vezes a gente, por muito menos, a gente fica revoltado, entra no lugar de revolta, entra no lugar de que quer se vingar, entra no lugar de que quer se rebelar, por muito menos. Mas eu quero chamar a atenção aqui em algo para a gente também aplicar para as nossas vidas. O que é que ferrou com Absalão? O seu cabelo. E a Bíblia fala, quando a gente fala, a Bíblia fala de cabelo, a cabeleireira de Absalão era descrita como bela e pesada. Pesava aproximadamente 2,3 quilos. E era um símbolo da sua beleza, da sua carisma e vitalidade, que ele usou para ganhar tanta gente, para ganhar a simpatia do povo, para poder pegar o trono do seu pai. E, no entanto, foi essa mesma cabeleira que dava para ele essa moral de ser um homem cheio de gás, forte, bonito, carisma, que talvez a Bíblia não relata, eu fico aqui imaginando, né? Ele não era um Sansão, mas provavelmente aquilo para ele era importante. E aquilo fortalecia a sua imagem desse homem. E foi esse mesmo símbolo de poder, de beleza, de ser carismático, que talvez seria o orgulho dele. Provavelmente Absalão era o cara que se achava a última Coca-Cola no deserto, ou a última bolachinha recheada do pacote, como a galera fala, e talvez ele se achasse o cara mais bonito, e ali estivesse o orgulho dele. E esse simbolismo e uso por Absalão, isso representava beleza e carisma, vaidade, ambição e força e vitalidade. E agora eu pergunto para nós, e eu quero trazer isso para que nós possamos meditar. Como é que está o nosso orgulho? Como é que eu me sinto? Como é que eu me porto? Como é que eu me coloco em relação aos nossos irmãos? Será que eu me sinto o melhor de todos? Será que eu me coloco numa posição do mais bonito? Será que eu coloco numa posição do mais legal, da mais gata? Né? Graças a Deus aqui não, amém? Mas o que a gente vê em redes sociais todos os dias é isso. Eu sou, eu faço, eu tenho, eu viajo, eu compro, eu sou bonito, eu estou na academia, fotinho no espelho. E like. Então, queridos, essa noite é para a gente meditar e se colocar, não se comparar a Absalão, porque foi algo muito pesado. Mas se a gente não tomar cuidado de uma maneira talvez menos intensa, será que não existe dentro de nós um espírito de rebelião? Ou se ainda não existe, será que não tem alguma coisinha querendo crescer dentro de nós? A minha oração todo dia é: Senhor, guarda o meu coração e livra-me de mim mesmo. Porque o nosso coração é enganoso.
os nossos desejos, as nossas vontades. E aqui Absalão provavelmente era um cara muito ganancioso, porque ele queria tudo, inclusive que não era dele, nem de direito dele. Vingativo, se colocou como juiz, julgou Amnon, condenou e matou. E convenceu um monte de gente a ir com ele para se rebelar contra o pai. E agora nessa noite eu quero virar a chavinha agora. Eu quero mudar de lado, a gente não se colocar como Absalão, mas se colocar no lugar do rei Davi, se comparar ao rei Davi. Será que você não está paralisado por conta de uma traição? Será que você não está com a sua vida triste, que nem diz meu brother Macambúzia, porque um dia você foi enganado? Será que você não está porque, eu fico pensando, né, Absalão foi um cara que ele não conseguiu perdoar o seu meio irmão. E às vezes a gente, se for ver pela razão, é difícil mesmo. Né? Poxa, ele violentou a minha irmã. Mas para Deus não existe isso. Né? Nós precisamos liberar perdão, nós precisamos sair disso. Talvez por você ter passado por algumas situações, agora eu quero que você se coloque no lugar do rei Davi. Porque ele foi traído, enganado por alguém que ele amava, por alguém que ele provavelmente sustentava, por alguém que estava do lado dele. E talvez você esteja triste, paralisado e com esse sentimento que está te consumindo, porque você não consegue liberar um perdão, porque você não consegue entender o porquê eu. E por isso que nessa noite que eu quero trazer para nós, para que a gente possa avaliar esses dois lados da moeda da história, aquilo que pode estar querendo crescer nos nossos corações, de uma rebelião, porque eu não concordo com isso, porque o meu líder, porque o meu pastor, porque o meu chefe, porque fulano, porque cicrano. Antes de você se rebelar contra qualquer pessoa, você está se rebelando contra Deus. E às vezes isso começa a alimentar, e isso começa a ir para uma conversinha, para uma rodinha, para uma mesa. Você não se levantou, você não se expressou, mas como Absalão ali no meio do povo, com a sua beleza, com a sua simpatia, estava levando as pessoas e puxando para vir junto com ele, para se rebelar contra o rei, que era a autoridade máxima sobre aquela nação. E às vezes você não faz essa rebelião ao vivo, mas faz uma rebelião quieta. Você viu aquilo? Você viu fulano? E o pastor hoje não sentou lá com os pastores. Será que eles estão brigados? E o pastor G faz 2 meses que não prega. O que será que aconteceu? Então nessa noite, é tempo da gente se autoavaliar. Porque obras não fala só de construir. Antes da gente começar a construir, a gente quebrou parede. Foi tudo para o chão. E às vezes aqui dentro, antes da gente avançar, as coisas têm que ser desconstruídas. Tem que cair, tem que quebrar. Marretada dói. Britadeira deve doer. Ou talvez não. Mas está se alimentando ali por conta de uma traição, uma falta de perdão. Feche seus olhos, nós vamos. E nesse momento, eu não vou fazer apelo, tá bom? Mas eu já quero te convidar a ir para o seu momento de busca. E aproveitar esse seu momento de busca. Que talvez durante essa semana você tenha tido e pedido tantas coisas para o Senhor. Mas eu quero te motivar a nesse período que você vai se ajoelhar, vai para um cantinho e vai estar com Deus. Para você falar com Ele sobre o seu
coração. Se ele está um rebelde, está algo crescendo aí dentro, ou se está magoado e ferido, porque você não consegue entender o porquê fizeram isso com você. E coloque isso diante de Deus, porque o Espírito Santo está aqui, e nessa noite Ele quer tratar com você, mas não aqui na frente. Ele quer tratar com você no seu lugar secreto, você e Ele. Amém? Então vamos para esse período, em nome de Jesus.